O vídeo de hoje é sobre a casuística ufológica do Canadá. O Canadá é um país que quase não se ouve nada a seu respeito, tanto na área política como na área social. Só que isto mudou. Há pouco tempo, o ex-ministro da Defesa, Paul Hellyer, deu uma declaração bombástica na televisão, dizendo que os extraterrestres estão entre nós e que existe pelo menos 4 raças vivendo aqui na Terra. E ainda completou dizendo que 2 delas trabalham em parceria com o governo americano. Paul Hellyer começou a se interessar por UFOs quando estava reunido com sua esposa e amigos numa noite e avistaram um UFO. A partir daí, se aprofundou no assunto e defende a ideia que são reais. Ele pediu ao parlamento canadense para fazer debates públicos sobre UFOs e civilizações alienígenas. Hellyer falou também que era para dar ouvido aos adeptos da exopolítica. Para ele não existe dúvida sobre a visita de seres alienígenas em nosso planeta. Se os governos escondem documentos ultra-secretos sobre esse tipo de assunto, podemos considerar que acreditam no fato. E ainda patrocinam a investigação, mas se tudo isso ocorre, deve ser bastante sério, mas muito sério mesmo. Muita gente não sabe, mas o governo do Canadá guarda uma vasta documentação sobre UFOs, e agora foi encontrada uma coleção de documentos de 1967 do Arquivo Nacional do Canadá. Segundo uma reportagem do site Vice.com, os documentos comprovam que o governo investigava UFOs e mostravam detalhes de alguns casos que até hoje não têm respostas. Todo o documento, mesmo mostrando que era real, ficava arquivado. Muitos casos da ufologia canadense ficaram conhecidos mundialmente, como o caso Falcon Lake, sobre um homem que foi queimado por um UFO em Manitoba. Outro caso, o caso do UFO em Calgary. Mais um, o caso Shag Harbor. O documento ainda destaca que algumas das investigações chegavam a durar anos. Isto nos dá uma ideia de quão sério e importante eram os casos ufológicos pesquisados no Canadá. O documento foi encontrado no Arquivo Nacional do Canadá pelo pesquisador ufológico Chris Rutkowski, que é muito conhecido neste país. São 27 páginas e foi preparado na época pelo tenente-coronel Douglas Robertson para oficiais anônimos em novembro de 1967. O documento descreve como deveria ser catalogado o incidente UFO quando pesquisado. Eles eram listados em 7 condições. Número 1, farsa. Número 2, histeria em massa. Número 3, interpretação equivocada. Número 4, eventos naturais. Número 5, tecnologia militar avançada. Número 6, condições psicológicas. E número 7, avistamentos incomuns, não consegue identificar ou explicar, ou seja, UFO. Depois desta fase de investigação, ia para o CPN, Conselho de Pesquisa Nacional, e era classificada em 3 categorias. Classe A, digno de investigação. Classe B, interessante, mas não necessita investigar. E classe C, ruim, muito ruim. O coronel Robertson falou que os UFOs ocupavam muito tempo dos funcionários do governo no ano de 1967. O primeiro caso investigado pelo governo canadense foi um círculo feito numa plantação na província de Alberta. O documento fala que o pico de avistamentos no Canadá foi em 1966 e 1967. Os casos que eram de 40 por ano pulou para 167 casos. O grupo Winnipeg Ufology Research mostraram um estudo dizendo que em 2015 houve 1.267 avistamentos. O estudo é bastante detalhado, indicando local e descrição dos casos. Neste estudo mostra que a província de Quebec tem o maior número de casos,
com 35% do total do país. As províncias de Alberta, Manitoba e Nova Escócia tiveram aumento também de avistamentos. E as cidades com mais casos foram Montreal com 97 casos, Toronto com 78 casos e Vancouver com 69 casos. Este grupo faz pesquisa no Canadá desde 1989 e já coletou 16.900 casos até hoje. O pesquisador Chris Rutkowski disse que os números de avistamentos estão crescendo a cada ano, e isso indica que as pessoas estão prestando mais atenção no céu. Embora muitos documentos foram liberados ao público, em geral ainda se tem a mesma resposta quando se pergunta a um militar sobre o assunto UFO. Ele sempre diz que não pode comentar nada, que não sabe de nada. Ou seja, isso mostra que ainda tem muita coisa escondida. E aqui termina mais um vídeo do canal Notícias Alienígenas. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!